Fala pessoal, mais um episódio do Vozes da Arena. Hoje a gente vai até a Joia Musical, que é a primeira loja daqui da nossa cidade de São José do Rio Preto. Tem mais de 50 anos a loja e mesmo tendo mais de 50 anos é uma loja que ainda continua crescendo, é uma loja muito forte dentro do digital. A gente vai conhecer a Aline, que hoje é a dona lá da loja, e vamos entender como que funciona a cabeça de gestão dela e como que ela conseguiu levar a Joia Musical para uma liderança de mercado. Fala pessoal, e hoje a gente veio entrevistar a Aline, que hoje está à frente da Joia Musical, uma loja muito grande aqui em São José do Rio Preto. Oi pessoal, eu sou a Aline, estou aqui na Joia Musical administrando há 20 anos já. Eu entrei aqui com meus 15 anos e esse ano eu completei 20 anos de joia. Estamos aí na frente dessa primeira loja de instrumentos musicais aqui de São José do Rio Preto. Isso é um ponto muito legal, inclusive. É a primeira loja da cidade. E quantos anos que tem a loja? A loja é desde 1957. Tá, então tem mais de 50 anos aí, né? Anos. E conta um pouco como que foi a história da loja, como que você chegou à frente, como que foi tudo isso? A Joia Musical foi a primeira loja de instrumentos musicais criada aqui em Rio Preto. Ela era ali na Galeria, que era muito famosa na época, né? Uhum. E o meu pai entrou na Joia Musical com 14 anos de idade, que naquela época era Pelarpron, Legionário Mirim, né? E ele entrou ali para trabalhar na Joia, e ele passou por várias fases ali até chegar na gerência. Então ele, né, começou ali bem pequenininho, despretensioso, e foi evoluindo até chegar na gerência. E aí a Joia Musical cresceu muito. Só que o pessoal ali da família, que também era uma empresa familiar, como é a nossa hoje, eles acabaram não dando procedimento e a Joia fechou. Uhum. A Joia acabou fechando e meu pai continuou nesse ramo. A gente teve uma outra loja que também foi muito conhecida aqui em São José do Rio Preto, que é a Clayton, né? Uhum. A gente ficou aí mais uns 15 anos com sociedade e também chegou um momento que a gente desfez a sociedade. E aí foi onde a gente resgatou o nome da Joia Musical. A gente comprou a marca, resgatamos a joia e é onde eu entro. Lá com os meus 15 anos de idade, né? Saudades. Então foi com 15? Eu entrei nessa época. Com 15, quando você entrou, você ainda não era a gerente da loja? Não, eu entrei igual ele. Eu tive um processo até chegar na posição que eu tô hoje. Eu entrei, eu era caixa. Só fazia ali a parte do caixa, aí depois eu comecei a fazer o financeiro. Aí fui evoluindo, estudando, fiz faculdade de administração, fui evoluindo e cheguei onde eu tô hoje. Legal. E esse é um ponto até que eu não lembrava desse ponto. E como que foi a sucessão, esse processo de sucessão? Qual foi sua maior dificuldade? Porque o que a gente vê normalmente é que tem muito conflito entre o pai e o filho. Sim. E uma coisa que acontece, no momento de sucessão, pode seguir para dois lados. Ou vai para o declínio da empresa, ou a empresa entra em crescimento, que foi o que aconteceu com a Joia. Você trabalhar com familiar é muito difícil, é muito desafiador, né? Então, assim, teve um momento da minha vida que eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu tô na posição que eu quero? E foi onde eu dei o start, eu falei assim, eu preciso mudar. Porque eu tava fazendo a parte de transição também, saindo da minha adolescência e entrando na fase adulta, e também saindo ali da parte do financeiro, do caixa, uma posição que eu tinha que assumir. Ou eu ia para frente, ou eu ia ter que contratar uma pessoa que fizesse isso. E aí foi onde a minha chavinha virou, e sempre, né, com Deus na frente, eu busquei muito a Deus, e ele foi me dando sabedoria, eu falei, não, agora eu preciso fazer essa transição. E de uns 10 anos para cá, né, que foi onde realmente eu comecei a liderar mesmo, virei essa chave e estudando e colocando para frente, e aí as coisas mudaram realmente. Com certeza. E então você não teve tanto conflito assim? Não, teve uma época que eu tive, porque assim, a gente também passa por várias fases. Por exemplo, agora a gente está numa fase digital. Os mais velhos têm um pouco de dificuldade de aceitação com a fase digital. Então aquela aceitação que meu pai foi colocando ali para eu ir assumindo, então a gente tinha algumas divergências, porque ele foi criado de uma forma, de um jeito de loja. A gente já queria uma coisa mais moderna. Então teve uma fase que foi muito difícil ali, como pai e filha, e como patrão e funcionário também, né? Porque a gente só falava de loja, teve um período, mas aí eu consegui
com muita terapia, consegui ir liberando e hoje é tranquilo. Entendi. Então, essa foi a principal dificuldade no começo ou teve alguma outra? Da administração da empresa, foi só essa questão mesmo. E fora os fatores externos, né? Sim. Que aí é comércio e tal. Tá. E qual que foi o... Você entrou na gerência e realmente você estava na frente da loja. Qual foi o primeiro desafio que você enfrentou? Liderar é difícil, né? Porque você tem que estar ali, você tem que motivar, você tem que se motivar, você tem que ter ideias novas. Então, é muito difícil. E tem perfis. Ou você tem perfil de líder ou você não tem. E eu acho que eu sempre tive esse perfil desde a época da escola, da faculdade. Eu sempre estava à frente ali. Então, por esse ponto, foi mais fácil. E aí, meu pai também foi vendo que a gente foi tendo resultado, que ele estava... passando realmente o bastão, né, que a gente fala, e ele foi ficando mais tranquilo. Entendi. E hoje, antigamente, 70% entrava, cadê o Wanderson? Chegava aqui dentro e perguntava dele, né? Hoje já é o contrário. Cadê a Aline? Legal, então aqui a gente está lidando com uma história diferente do nosso primeiro episódio, uma história de sucessão, uma história que deu muito certo. Sim. Uma coisa que eu até parei para perceber é que a loja é a primeira de Rio Preto. Sim. E tem mais de 50 anos. Só que mesmo assim, vocês conseguiram se adaptar à tendência que a gente está vivendo hoje, que é a tendência digital. Sim. Hoje, observando todas as outras lojas do mesmo mercado, talvez vocês estejam ali na liderança, tanto no digital, e também entrando, às vezes, ali na liderança de venda, né? E como que você conseguiu, mesmo sendo uma loja que é antiga, conseguir se adaptar e tomar essa liderança no digital? Então, mesmo ele sendo mais velho e tendo algumas limitações ali, ele sempre gostou de ser o primeiro a fazer, ser o primeiro a estar, né? Então, ele sempre gostou. Então, por exemplo, quando teve o Instagram, né, quando foi lançado, não, então a gente vai fazer. Então, ele sempre gostou disso. E, automaticamente, a gente sempre quis atualizar, estar se atualizando, né? Entendi. E aí, mas o start mesmo de vídeo, de tecnologia, foi na pandemia. Foi por causa da pandemia, então foi um fator externo que veio para... O site, por exemplo, a gente sempre teve o site, mas o site nunca foi assim, esteve tão bom quanto está hoje. Mas na pandemia, eu acho que realmente essa parte digital, de vídeos, de conteúdo, eu preciso parar e gravar um conteúdo, acho que foi mais marcante. Você acha que se não tivesse acontecido a pandemia, talvez ia demorar um pouco mais? Iria demorar um pouco mais. Então, diferente de alguns outros casos que a gente vê, vocês foram para o digital por necessidade realmente. Por necessidade. Legal. Exatamente. Muito bom. E aí deu muito certo, porque os vídeos da pandemia a gente fazia sem o mínimo de edição que a gente tem hoje, a gente não tinha nada disso, porque não sabia, né? E começou a dar muito certo, de chegar, zerar estoque de um vídeo caseiro que a gente fazia ali. Então a gente falou, não, peraí que vai dar certo. E aí foi onde a gente começou a fazer mais vídeo, aí a gente buscou profissionais, como a Rafa, como vocês, e aí a coisa foi mudando. Legal. E agora voltando um pouco no ponto que você falou da questão da liderança. Esse é um ponto que o livro que a gente pegou inspiração para fazer esse quadro, primeiro capítulo, ele fala sobre a liderança nível 5, que é o líder realmente eficiente. Não necessariamente aquele líder que tem muitos holofotes nele, que tudo cai nele, mas sim um líder que consegue passar isso para a sua equipe. Você disse que o começo foi difícil por conta da liderança. Como que você conseguiu resolver esse problema e se tornar a boa líder que você é hoje? Assim, eu sou uma líder, não sou aquela pessoa que fala assim, olha, você precisa trocar esse vaso de lugar. Eu sempre tento mostrar, sempre tento estar ali com eles, sempre tento, gente, o que vocês acham? Vamos mudar isso aqui de lugar? Eu estou com eles, eu vivencio ali com eles. Eu não simplesmente chego, mando, saio, não. A gente tem essa troca, a gente conversa, eu entendo o que está acontecendo, eles conversam muito comigo, e a gente vai quebrando essa coisa de você chegar, dar uma ordem e sair, e o colaborador às vezes ficar até com raiva do jeito que você está falando com ele. Porque eles são a cara da empresa, então a gente precisa estar na mesma sintonia. Então, quando o líder está muito proativo e está comunicando ali com a sua equipe, só tem a melhorar, né? Só tem a crescer. Por isso que a gente está aí há 20 anos, né? E é o que a gente estava falando antes. Os vendedores que estão aqui, eles estão aqui há muito tempo.
Então, isso é um ponto forte, né? Porque hoje em dia o pessoal não gosta, troca de serviço e já era. Não, aqui a turma é bem linear, assim. Né? Com certeza. E é até um ponto, né? Você falou que o vendedor mais antigo tem 17 anos, 17 anos. E a média talvez seja uns 10 anos. A maioria tá. A maioria. Tá aqui. São quantos vendedores? Hoje nós estamos em 13. 13 vendedores. Em 13 vendedores. Tem aí os mais velhos, né? E tem os mais novos também, que também a gente já tá moldando aí pro perfil da joia mesmo. Com certeza. Então, pelo que eu entendi, o seu estilo de liderança é uma liderança que a gente acredita também, que é a liderança pelo exemplo. Você só não fala, você tá aqui todo dia, chega 7, não sei que hora que você chega. Eu chego 10 para 7. 10 para 7, então começa a trabalhar cedo, não é aquela patroa que chega às 10, 11 horas da manhã. Nunca foi assim também, isso foi passado, isso foi ensinado para mim, né? Meu pai me ensinou isso, sempre cheguei muito cedo, sempre cheguei já trabalhando, motivando. É que eu falo, se eu chegar aqui desmotivada, triste, emburrada, chateada, o clima da empresa inteiro vai ficar assim o dia todo. Sim. Se eu chegar aqui, já coloco uma música, a gente já conversa, a gente já faz uma troca ali, já dá uma risada, já todo mundo já flui, todo mundo já fica mais animado. Tem dia que eles chegam aqui, a música tá torando aqui. Então eles já vão fazer, a gente tem a nossa rotina matinal ali, eles vão fazer, já todo mundo animado, então a gente já começa. Por exemplo, já chega na quarta-feira, gente, amanhã já é quinta-feira, já é o sextou, hoje é o dia que eu mais gosto da semana, que é o sextou. Sim. Então tá todo mundo animado. Então isso faz diferença. Agora, se eu chegar emburrada, nossa, tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa para pagar, não sei o que, eu vou desmotivar todo mundo que tá do meu lado. Com certeza. A gente vai ter que fazer de qualquer jeito, a gente vai ter que pagar de qualquer jeito, a gente tem a escolha, ou a gente faz feliz, ou a gente faz emburrado, né? Fazer, a gente vai ter que fazer. Com certeza. E é inegável que está funcionando primeiro, porque você não tem essa taxa de rotação de funcionário muito alta. Exato. A galera fica aqui. E aí tem outro ponto, que talvez quem não é músico também não pense nisso. Aqui, além da pessoa ter que vender, ela tem que ser músico também. Então o desafio é ainda maior, né? Desafio duplo aqui, Sim. né? Não adianta, porque a gente recebe muitos currículos, né? Eu sei vender. Só com algum instrumento? Não. Eu toco instrumento. Mas não consegue atender. Então, não adianta. Tem que ser uma coisa ali que seja contínua e andem na mesma linha, porque é necessário. Você tem que saber tocar um instrumento e você tem que saber se portar, falar, conversar. Então, tem que andar junto. Certo. Por que você acha que necessariamente a pessoa tem que saber tocar um instrumento? Porque ela precisa ali na hora de demonstrar, ela tem que ter uma... Não tem jeito, né? Sim. A pessoa, ela quer ver. Então, por exemplo, cada um aqui é especializado em um instrumento. Só que a patroa não toca nada. A patroa não toca nada, mas eu tenho eles. Então, todos são especializados ali na sua área. Sim. Então, eles tocam, demonstram. Eu não, mas eu também fico mais fazendo social ali, né? Com certeza. Isso é mais um ponto que a gente observa também na liderança nível 5, né? Que é esse líder realmente eficiente. Que ele entende, isso tem a ver com ego também. Você não precisa saber tocar violino, violão, piano e todos os instrumentos que tem aqui, que aliás são muitas classificações de instrumentos. O que você precisa é ter a capacidade de atrair pessoas que sejam melhor que você nesse ponto. E o seu ponto é focar em desenvolver essas pessoas. Sim. E transformar o melhor ambiente possível. Talvez esse seja o que o empresário tem que focar. Eu gosto de dizer que ele tem que focar em comprar barato, Sim. em vender mais e desenvolver o time. São esses três. E ter um bom três atendimento, pontos. né? Sim, com certeza. Ter um bom atendimento. Porque assim, o colaborador, ele tem que estar feliz, ele tem que levantar e estar feliz para vir trabalhar, sabendo que ali, eu vou ficar naquele ambiente porque aquele ambiente é gostoso. Porque se ele não tiver com vontade, ele não vai render. Se ele não render, a gente não vai vender. Aí vai só declínio. Então tem que ter ali a vontade, né, gente? Não, e lidar com pessoas não é fácil. Sim. E outro ponto que eu identifiquei,
talvez esse ponto dele ser músico também ajuda em outro ponto que é bom para o vendedor, que é acreditar no produto que ele está vendendo. Exatamente. Colocar realmente a pele em risco ali, é o nome do conceito, né? Você não está conversando com alguém que, só vou vender um instrumento. Não, está conversando com alguém que é músico. Isso Exatamente. Um ponto legal. Esse é um ponto muito legal, porque não só isso também. Por exemplo, a gente vende os instrumentos e a pessoa vai encontrar a gente na igreja também. Então, ela sabe que a gente usa o instrumento que a gente vende, que a gente tá falando ali tá sendo transparente com ela. Então, isso é um ponto muito forte. Sim, muito bom. E você falou, alguns minutos atrás, você falou que tem uma rotina, né, com os vendedores. Como que são essas rotinas que você tem? A gente tem uma rotina interna nossa, né, a gente chega antes de abrir a loja, a gente abre primeiro que todas as lojas, a gente abre 10 para as 8, o horário aqui geralmente é 8, 8 e meia, ali no centro 9 horas, a gente abre aqui 10 para as 8, então a gente já... Antes disso, a gente tem a nossa rotina, que é organizar a loja, fazer uma limpeza. Aí a gente toma café todo mundo junto, todos os dias. E aí a gente abre e começa os atendimentos, né? Você crê que essas rotinas que você criou é um ponto forte para a cultura da empresa? Por isso, talvez, vocês sejam tão unidos? Sim. Sim, porque todo mundo faz tudo aqui. Então, desde tirar o lixo até... Todo mundo faz tudo. Então, isso une, porque hoje eu faço uma coisa, amanhã é você que vai fazer o que eu estou fazendo. Então, tem ali assim, acaba... eu não vou sujar aqui, porque deixar sujo, porque amanhã sou eu que limpo. Então eu vou sujar, vou limpar, porque amanhã sou eu que limpo. Eu não sabia disso, legal. Porque tem muito lugar que a pessoa suja, né? O outro vem, limpa e dane-se. Não. Então a gente tem essa questão de sempre pensar no amiguinho. Por isso, então, que vocês são tão em unidade. Assim, exatamente. Até coisas básicas, né, gente? Que tem lugares que... Uma cozinha, por exemplo, deixa lá, tá tudo desorganizado. Não, usou, limpou, sujou, lavou... Tem todas as regrinhas ali que são coisas básicas do dia a dia que em muitos lugares não funcionam. Aqui funciona. Tem que funcionar. Até colocar o telefone para carregar na hora de ir embora, desligar, fechar. Então tem toda uma sequência e todo mundo tem que fazer junto. E como que você faz a seleção para uma pessoa... Você sabe que é a pessoa certa para trabalhar na joia? Olha, tem que orar muito. Começa por aí. Sim. A gente tem que orar muito. E aí a gente faz a conversa. Não é quando eu vou contratar, eu não faço eu faço uma entrevista, assim, mas uma coisa mais... Porque eu preciso entender também a pessoa. E aí tem que ir rolando. Entendi. Então você contrata mais pelo valor da pessoa também, a cultura da pessoa. Você foca mais nisso do que talvez a habilidade técnica? Habilidade técnica a gente pode ensinar também, né? Então, a gente vê ali primeiro o caráter, a gente vê primeiro a postura da pessoa, como ela fala, como ela vem apresentar. Eu olho tudo isso primeiro. Aí depois a gente vai, você é música, então você toca o quê? A gente vai aprofundando ali, ver como é a vida pessoal da pessoa, assim, se ela vai na igreja, se ela teve outros trabalhos, como que ela se comporta em relacionamentos. Porque às vezes a pessoa, ela tem um relacionamento, ela briga naquele relacionamento lá, e isso reflete, querendo ou não, de como ela é, como que ela vai agir numa situação aqui dentro. Então isso também tudo é válido. Entendi. Legal. Então é bem focado na cultura e no valor, e por isso, né? A pessoa que não tá na cultura acaba que você nem traz pra dentro, ela não vai... Exatamente. Vai ter se problema. Ela tá... Porque aqui a gente tá andando todo mundo pro mesmo propósito. Se a pessoa ela tá muito desfocada, não tem nada a ver com a gente, não faz sentido ela estar aqui dentro. Como já aconteceu outras vezes. Às vezes a gente teve essa impressão, contratou a pessoa, chegou aqui e a pessoa se transformou. Então você fala, não faz sentido a gente ter uma pessoa que tá remando contra a gente. Então... E agora só saindo um pouco desse assunto, voltando, quando você assumiu a gerência, qual foi o primeiro baque que você teve? Ele não precisa contar em detalhes se for algo muito... Mas só qual foi esse primeiro problema, grande problema que você teve que pensar muito, foi difícil de lidar e coisas assim? Olha, uma dificuldade muito grande aqui de gerências passadas foi a parte de compras, né? Porque quem faz a compra era o gerente. Então essa parte foi muito difícil para mim. Por quê? Não porque eu não sei comprar, mas porque tinha muitas compras erradas. Então eu tive que reorganizar essa parte de compra aí, de compra que não foi feita no momento certo, muito estoque. Então eu tive que
reorganizar junto com o outro gerente que a gente tem aqui, que a gente é os 2 líderes aqui, né? Entendi. Então a compra foi o primeiro desafio ali. E você resolveu isso, foi atrás de alguém para te ajudar ou foi mais Não, eu e o novo gerente, que é o Rony, a gente sentou, fez conta, fez tabela, fez Excel, fez tudo que isso está dando certo, isso não tá, então a gente precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, fez números mesmo. Até resolver o problema, né? Até resolver o problema. Beleza. E hoje, esse era o principal desafio. Sim. Agora hoje, qual que é o principal desafio da Joia? Olha, o principal desafio da Joia é... A internet, ela ajuda muito a gente, sim, mas ela atrapalha muito a gente também. Porque a internet, a gente vende pela internet. Mas o nosso público também pesquisa na internet. Então, é muito difícil você combater anúncios na internet que você não tem procedência, entendi, que a pessoa tem uns anúncios muito loucos ali. Então, o desafio maior é a gente combater esse cliente que vem com esse produto com um preço muito discrepante para uma loja física. Então, ali você tem que ter muito argumento. Graças a Deus, a loja tem um nome muito forte. Então, isso já é um ponto muito forte para a gente. Porque é difícil. É difícil. Esse é um ponto que, apesar de a gente trabalhar com a internet, né, a gente tem que realmente vender a ideia de que é muito bom, só que é um ponto, toda oportunidade traz uma ameaça junto, né? Sim. E realmente, quando você entra na internet, você não está mais concorrendo só com os 3 vizinhos que tem aqui. Não. Você está concorrendo com o Brasil inteiro e agora o mundo inteiro, né? Porque a gente tem a possibilidade de comprar na Shopee e fora do Brasil. E realmente é um desafio que eu vejo que é uma ameaça para qualquer empresa, né? E falando de ameaça, como que você hoje lida com os riscos, primeiramente os riscos externos, e também como que você calcula o risco que você pode ter em alguma ação, em algum investimento, ou coisa do tipo? Olha, a gente tem que... É um planejamento. Tudo tem que ser planejado. É uma coisa que essa transição aí ficou um período sem planejamento. Hoje é tudo planejado. É planejado tudo a longo prazo. Como que vai ser, por exemplo, como que vai ser o ano que vem? O ano que vem a gente tem eleição, a gente tem Copa, tem muitos feriados, e isso, querendo ou não, quem trabalha com vendas tem um impacto, porque um feriado prolongado, às vezes fica 4 dias ali, tem um impacto para quem vende. Não é a prioridade comprar um violão, né? Às vezes a pessoa prefere viajar do que comprar um violão. E, então é planejamento, tem que fazer o planejamento a longo prazo. Entendi. Ainda nesse planejamento, como que hoje você calcula as metas dos vendedores, por exemplo? A gente tem a nossa média de custos que a gente tem mensal. E o que a gente precisa evoluir? O que a gente evoluiu em 2020, 2021, 2022, 2023? Aonde a gente quer chegar? É tal número? Então a gente precisa pôr as metas ali. E graças a Deus, os meninos são motivados e todo mundo bate a meta. Teve vendedor aqui que era dia 15 e já tinha batido meta já. A gente tem 4 metas aqui, que eu mudei bastante essa relação das metas. Era dia 15, já tinha batido 2 metas, meta 1, meta 2. Então aí o coleguinha vê, nossa, ele conseguiu, então eu também consigo. E eu fico ali, mando frase motivacional, mando meme, mando ali as coisas para eles verem que eles são capazes. E eu valido muito eles também. Vocês são capazes, você consegue, que eu acho que isso é muito importante. Com certeza. E você disse que o seu modelo de meta é diferente, né? Como que é, basicamente? Essa eu não vou contar, não. Tá, tudo bem. Essa eu não vou contar, não. Essa senão o concorrente vai querer copiar também. Não, tranquilo. Já copia bastante coisa. Sim, né? Falando em concorrente, qual que você acha que é o diferencial da Joia em relação aos concorrentes? A Joia tá saindo na frente, né? A gente nasceu para vencer aí, né? Então, o pessoal que não cria, copia. Então, a gente procura sempre estar à frente das novidades. Chegou, a gente já posta, a gente já busca clientes, a gente tenta sempre estar fazendo o melhor. E é isso. Então, é principalmente se posicionar à frente das tendências que estão acontecendo. Se posicionar à frente. Entendi, legal. E agora... Qual conselho você daria para alguém que está estagnado ou então, na verdade 2. O primeiro, conselho para uma pessoa que está passando pelo processo de sucessão também. Precisa estudar, precisa entender essa sucessão ali, precisa ter uma conexão com o seu sucessor, né? Eu sempre tive uma conexão muito forte com meu pai, então a gente sempre conversou bastante, apesar de alguns períodos ali foram desafiadores. Mas precisa ter uma conversa e entender o que ele quer.
e se moldar ali, mas precisa estudar, precisa acompanhar, e você tem que ter o querer, né, Lucas? Se você não querer estar ali naquela posição, não vai dar certo. Então, você tem que ter aquela virada de chave, assim, não, eu quero ter esse cargo na minha vida, eu quero ser o sucessor dele. Então, eu quis. Loja de instrumentos musicais, a maioria é homem. É muito difícil vocês encontrarem mulheres nesse meio. Eu fui numa feira, por exemplo, tinha 5 mulheres e o resto era só homens. Só homens. Eu falei, cara, eu tô aqui, foram 46 lojas do Brasil, eu fui escolhida, eu fui chamada e eu estou aqui. Então, isso é um orgulho pro meu pai, né? Que começou com o nome lá, e para mim também. Então, tem que ter o querer. Eu quero estar nessa posição. E é o que eu falo, a gente nasceu para vencer. Se você nasceu para vencer, você é olhar para frente, crescimento, evolução pessoal, evolução da empresa, buscar novas oportunidades e é isso. E teve alguma grande dificuldade que você teve exatamente por estar numa posição de liderança em um mercado que é dominado por homens? Muita. Gente, muita. Pode contar um pouquinho. Olha, já teve vez de eu estar ali atendendo e chegar e a pessoa olhar para minha cara, eu cumprimentar ela e no vendedor, porque acha que eu não sei. Entendi. Né? Acha que mulher não sabe. Muita, não foi uma vez não, foram várias. Várias. E aí os meninos ficam constrangidos, claro, né? Porque vê ali a situação e a gente deixa. Fazer o quê? Eu vou fazer o quê? É isso. Aí depois eles falam, tem que pedir desconto. Olha lá, ó, pede pra ela. Aí é a melhor parte. Mas com a liderança, então, você não teve grandes desafios? Olha, é a mesma coisa, porque às vezes a pessoa... Principalmente, um fato muito importante, por eu ser mais nova. Sim. Por eu, né, faz 20 anos que eu tô aqui e tudo, então teve um período que eu era bem novinha. Então, a aceitação de uma pessoa receber a ordem de uma pessoa mais nova era muito difícil também. Muito difícil. Sim, esse é um desafio que a gente... Hoje não mais, porque hoje, né, eu sou mais madura, sou mais velha, né, a gente já sou mais conhecida, os meninos também, a gente já tá numa sintonia boa, mas quando eu era mais nova, esse foi um desafio grande também. Ela é nova, ela não sabe, mas não, eu tinha uma bagagem ali, né. Eu sempre 20 anos de loja, né? Eu sempre busquei evoluir também, nunca fiquei ali, eu poderia estar no caixa até hoje parada lá, sem fazer nada, não, eu busquei evoluir, então, evolução sempre. E minha última pergunta agora, quando tem um problema que aparece e você não sabe como resolver, o que você faz? Primeira coisa, eu oro. De novo, gente, Deus em primeiro lugar. E depois a gente vai buscar, a gente não toma decisão aleatória aqui, a gente senta, a gente conversa com a equipe, vamos supor que a gente tem um problema aqui interno nosso. Vou orar, eu e minha mãe, né, e meu pai, a gente conversa com os outros meninos e a gente tenta ali buscar a melhor solução possível. Antigamente tomava-se muita decisão ali aleatória, involuntária ali ou até muito rápido. Hoje não mais, hoje eu consigo já, calma, a gente está com esse problema, então o que a gente tem que fazer? Qual o ponto positivo desse problema? Qual o negativo? O que isso vai impactar? O que eu posso, se eu tomar essa decisão, o que vai acontecer? Se eu tomar essa, o que vai acontecer? Então a gente analisa bem e toma a decisão. Certo. E resolve o problema. E aí você sempre, então, busca realmente a sua base aqui, que é a sua equipe, sim, seus pais. Porque a equipe ela tem que andar na mesma sintonia. Não adianta eu ter uma pessoa aqui dentro que não quer estar aqui dentro ou ter uma pessoa que está remando contra. Então, se a gente está aqui, a gente está com um propósito, é crescimento da empresa. Se o meu colaborador ele está dentro da minha empresa e não quer ver a empresa crescer, então ele está no lugar errado. Então, ele tem que se sentir confortável aqui para isso. Porque automaticamente a empresa crescendo, ele vai crescer junto. Se ele tem um bom desempenho aqui, ele vai crescer junto. E esse é até um ponto positivo, mais um ponto positivo na liderança, que é compartilhar os problemas que você está tendo com a equipe, para que a equipe tente te ajudar a resolver. Porque a equipe também precisa entender que nem tudo são flores. A equipe precisa entender que a gente passa por desafios. E quando você valida uma pessoa aqui dentro, ela quer lutar também. E às vezes você tem que dar a voz para ele, porque às vezes você tá com um problema e ele tem uma ideia, olha lá, uma coisa simples. Então ele se sente importante dentro da empresa. E isso ajuda bastante.
Eu gosto muito A gente disso. tem reunião, nós temos reuniões mensais, todos os meses. Eu tenho reunião com o gerente, com o supervisor, o colaborador, o Ederson e o Rony. Então, a gente tem uma reunião antes e depois a gente tem uma reunião com a equipe. E todo mundo é aberto para falar, olha, aconteceu isso, essa situação, aquilo, eu acho que isso Essa é dá outra certo. rotina que você tem, então. Essa é outra rotina que a gente tem. Essa reunião com todo mundo. E depois a gente faz uma confraternização simples nossa aqui. E eu dou oportunidade para todo mundo falar. E também, às vezes, eu converso nos bastidores com eles para entender alguma coisa, se está acontecendo alguma coisa. Estou sempre perguntando, sempre falando. Porque eu gosto de estar próxima a eles, assim. Eu acho muito importante. Legal. Porque é o que eu sempre falo, o relacionamento, ele só acaba se você não conversa. Uhum. Se você não conversar ali com a pessoa, mas é qualquer relacionamento, é um relacionamento homem-mulher, é um relacionamento pai-filho, é um relacionamento amigo. Se você não conversar, às vezes eu vou falar grossa com você porque eu tô nervosa e você vai ficar com aquilo no coração e não vai conversar. Isso acontece dentro de uma empresa também. Às vezes precisa conversar, desculpa, o que aconteceu, o que eu posso te ajudar, tal. E isso mudou muito aqui a nossa convivência. Depois que a gente começou a fazer essas reuniões e entender cada um, houve um respeito maior por todos. Legal, e tem até um conselho, né, que eu dou para quem está assistindo, se não faz isso, faça, né? Fácil. É muito bom esse ponto. A gente costuma falar, é um dos valores lá que a gente tem na Supernova, que a gente já errou muito, então vai falar, não vamos errar mais nisso aqui não. Que nenhum projeto falhou por excesso de comunicação, e sim pela falta. Nunca pelo excesso. Nunca vi, pelo menos, né? Falhar pelo excesso. Exatamente. Tem que conversar. A conversa esclarece, ela te ajuda, você entende. E isso também na venda. Na venda ali, a hora que você está conversando com o cliente, que você passa segurança para o cliente. Quantas vendas a gente também ganhou por ter um bom atendimento, por falar bem, por o cliente entender, para se sentir em casa, você está conversando com o cliente. Porque, gente, tem lugar que a gente entra e o vendedor nem olha na nossa cara. Isso é fato. Então aqui eu sempre falo, sempre sorrindo, sempre olhando para o cliente. A gente tem problema? Nossos problemas a gente resolve depois. Aqui o cliente entrou para ser bem atendido e depois a gente resolve o interno ou de casa e dá esse apoio, né, para resolver. Mas esse é outro ponto muito legal também. Porque assim, nem todos os dias a gente está bem. Não é todo dia que eu tô feliz. Não é todo dia que eles estão felizes. Não é todo dia que a gente está motivado. Então, se nesse dia eu não tô motivada, mas você vai me ajudar a me motivar. E assim, um vai ajudando o outro. Então, é o que eu sempre falo. Precisa conversar, precisa entender. E vai dando certo. Tá dando certo, gente. Até agora tá dando certo, Tá né? dando certo. E a Disney tem um ponto, não sei se você já chegou a ver, que a Disney tem uma faixa laranja, a Disney o parque mesmo. No momento que você passa dessa faixa laranja, eles criaram a cultura de seus problemas ficam para fora. É claro, não é para ficar remoendo o problema, mas pro cliente, o cliente não tem que saber dos seus problemas, você não tem que ficar, porque aconteceu algo na sua casa, você vai tratar o cliente mal, não tem justificativa para isso. Exatamente. Né? No momento que você está ali, você tem que estar sempre Você tem que estar entregue. Você está ali, você tem que estar entregue. Entrou o cliente, você tem que estar para o cliente. Porque, gente, a gente está numa geração e numa época que está todo mundo muito carente. A gente fica só ali no celular. Às vezes a pessoa ela quer muita atenção. Então aqui, a gente é uma empresa familiar, então a gente tá sempre ali, né? Pai e mãe, vocês sabem como que são fofinhos, né? Então eles deixam tudo mais gostosinho. Sim. Então a gente tem essa questão aqui e eu sempre falo para eles, o cliente entrou, trata o cliente independente de qual seja o cliente. Do mesmo jeito, com o sorriso no rosto. Entra uma pessoa emburrada e se dá um sorriso. Essa semana eles estavam me azucrinando, como sempre, e eu dei aquela gargalhada minha que o cliente entrou e falou: nossa, que gargalhada gostosa. Ele tava com uma cara, e aí a hora que ele me viu sorrir, ele já sorriu, já brincou, já foi descontraído o clima, já mudou. Ele, nossa, que clima agradável que é aqui e tal. Então, não tem. Onde tem felicidade, tem problema, gente? Tem, todo mundo tem, gente. Tem conta para pagar, tem aluguel para pagar, tem imposto, tem governo, tem, nossa, não vendeu, todo mundo tem, mas é aquilo que eu falei no começo. A gente tem escolhas. Ou a gente escolhe o caminho mais difícil, ou a gente torna aquele dia mais fácil. Eu gosto muito desse ponto, realmente. Eu até tenho tatuado na mão, né? Essa frase que eu tenho na mão aqui é exatamente isso. O que aconteceu ontem não importa, o que vai acontecer amanhã não importa. O que importa é a dedicação que eu vou colocar na ação que eu tô agora. Viveu hoje, né?
Exatamente. E agora, realmente, o último ponto, olha para a câmera e dá um conselho para quem está estagnado e quer melhorar seus resultados. Pode ser conselho de gestão, pode ser conselho pessoal mesmo, qualquer coisa. Primeira coisa, se ame, se orgulhe de você e estude, coloque seus pontos positivos, veja quais são suas metas e cabeça erguida, bola para frente, tudo tem um tempo, tudo dá certo. Às vezes a gente passa ali por alguns desertos, mas a vitória vem, mas a gente precisa buscar ela também. Não adianta ficar estagnado porque água parada não dá mosquito, né? Água parada não. Então, gente, é isso. Bola para frente e internet. Para na internet, gravem store, mostrem seu produto, né? Que meus queridos estão aqui. E é isso. Vamos lá. E mostrem você também. E outra coisa, vem pra joia. Então foi isso, galera. Esse foi o nosso papo. Principalmente, alguma coisa que eu identifiquei aqui é realmente na questão da liderança, na gestão de pessoas, foi o que conseguiu que a loja realmente tivesse o crescimento exponencial. Mais uma vez, uma loja que tem tradição e ao mesmo tempo cresce, que não é muito normal, né? Normalmente a gente vê uma empresa familiar, uma empresa que é antiga, ela para de crescer, ela fica parada no tempo, e ali a gente percebeu que não. A Aline conseguiu fazer diferente. E é justamente isso que a gente quer mostrar aqui no Voz da Arena. São empreendedores que realmente construíram. E esse foi mais um. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui qual foi o principal insight que você teve. E claro, deixa um like aí no vídeo.